Eu não sei aqui quantos, quando criança, falavam que ia ser de determinada profissão e mudou totalmente, foi para algo totalmente diferente na vida. Já aconteceu com você? Hein? Ou seu filho pequenininho falou assim: ah, papai, ah, mamãe, eu quero ser isso. Não passou muito tempo, ele já mudou de opinião, e alguns mudaram de opinião mais de uma vez. 2, 3, 4 vezes, né? Uma hora ele fala que quer ser uma coisa, outra hora outra coisa, outra profissão, outra área de atuação. A vida do homem é assim. Às vezes ele projeta algumas coisas, projeta algumas áreas de atuação na vida, mas é direcionado de uma outra maneira. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, baseado em Romanos capítulo 15, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vocação, baseado um pouquinho no que Paulo conta da sua vida, da sua experiência. E nós vamos aprender como Paulo exerceu seu ministério e como eu e você, como cristãos, devemos exercer o nosso ministério, a nossa vocação. Então abre aí comigo em Romanos capítulo de número 15, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21. Eu lerei os versículos pares e a igreja lerá os versículos ímpares. Diz assim, Romanos 15, 14 ao 21. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, maneira que desde Jerusalém, nas circunvizinhanças, até o Ilírio, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Queridos, o autor dessa epístola, o apóstolo Paulo, é alguém que começou a sua carreira religiosa de uma maneira e terminou a sua carreira de outra maneira totalmente diferente daquilo que ele foi criado desde a infância. As Escrituras Sagradas e a história nos conta que Paulo foi instruído em todos os aspectos da religião judaica. Ele teve os melhores professores, ele recebeu as melhores instruções na sua infância. Um judeu já pequeno, ele aprende todos os aspectos da lei de Deus. As crianças, desde pequenas judias, elas já são ensinadas em todos os aspectos da Torá. Semelhante, por exemplo, aos muçulmanos. Uma criança muçulmana, quando ela chega aos 12 anos de idade, normalmente ela já sabe o Alcorão de cor. Eu pergunto, você já sabe a Bíblia de cor? Você conhece a Bíblia de cor? Você sabe um livro da Bíblia de cor? Um livro completo? Creio que eles estão bem à frente de nós, tanto os judeus quanto os muçulmanos. Será que nós damos o devido valor à instrução? Paulo foi muito instruído
na lei de Deus. Porém, ele aprendeu de uma forma distorcida, a ponto de que, por um bom período da sua vida, ele perseguia aos cristãos, porque ele estava com a sua mente fechada dentro do judaísmo, dentro dos aspectos ali do farisaísmo, e isso levou ele até perseguir, prender e consentir na morte de muitos cristãos. Mas esse Paulo teve um encontro com Jesus. Ele estava indo em uma das suas missões de perseguição, de prisão e de morte, e constrangido pelo próprio Cristo, que se manifesta a ele, e o torna cego naquele momento, e o questiona: Paulo, Paulo, por que me persegues? Veja, meus amados irmãos, que a pergunta de Jesus para Paulo não é Paulo, por que você está perseguindo os crentes? Não, é Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque aquele que persegue um servo verdadeiro de Jesus, ele está indo contra o evangelho de Jesus, não é contra o indivíduo, mas é contra o evangelho. Isso aqui, amados, já vou abrir um parênteses. Se eu e você, por causa do evangelho, por causa de viver o evangelho na sua inteireza, por causa de pregar o evangelho, somos perseguidos e somos rejeitados, lembre-se, não é algo pessoal contra você, é contra o evangelho do Senhor Jesus, porque o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, que estão aí. Você quer queira ou quer não, estamos vivendo uma batalha espiritual, e ela é constante, ela é todo dia. Eu e você muitas vezes não temos noção do que acontece nesse mundo espiritual, e as guerras a que estamos sujeitos o tempo todo. Na verdade, o que o inimigo mais quer é que a gente acredite que não existe guerra, que não existe batalha espiritual. Ele quer nos manter em silêncio, acomodados, inúteis, inertes. Mas a ordem de Jesus é para que nós possamos estar sempre em movimento. Por exemplo, no texto da grande comissão, Jesus vai dizer: enquanto nós vamos pregando o evangelho. É por onde a gente vai, por onde a gente caminha, por onde você passa, você é chamado a pregar o evangelho, não é ficar parado. E ao pregarmos a palavra, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Paulo, irmãos, transformado pelo poder do evangelho, ele então é preparado pelo próprio Cristo para exercer a sua vocação. Então aquele que antes era perseguidor da igreja passou a ser perseguido pelo evangelho, por causa do evangelho. Ele teve que fugir num cesto à noite, ele recebeu açoites, ele foi maltratado, ele sofreu naufrágios, e tudo isso por causa do amor a Jesus. E quando chega aqui nesse texto de Romanos, Paulo então vai fazer uma explicação do seu ministério, da sua vocação, e nós vamos tirar aqui 5 lições. Sermão presbiteriano é 3, né? Então o sermão de hoje não é presbiteriano, mas é bíblico. 5 lições que o texto nos apresenta sobre o ministério de Paulo, e que tem a ver comigo e com você. A primeira lição está no versículo de número 15, que diz assim: entretanto vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Parte A do versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que esse ministério de Paulo e o meu ministério, o seu ministério, ele tem uma origem. E Paulo mostra que a origem do seu ministério está no poder de Deus, está na graça de Deus, está em Deus. Aquele que fala por conta própria, ele pode falar muitas coisas, ele pode fazer muitas coisas, mas se não é em nome de Deus, isso não vai glorificar a Deus. Isso vai trazer glória para Ele mesmo, vai trazer honra para Ele mesmo,
E infelizmente pode trazer muitos prejuízos para as pessoas que são alvo desta falsa pregação ou religiosidade. Então Paulo mostra, irmãos, que ele estava ali pregando o evangelho, exercendo o ministério, e escrevendo essa carta aos irmãos da igreja em Roma, porque foi Deus quem o chamou, Deus é quem o outorgou. Ninguém, irmãos, pode fazer nada em nome de Deus por conta própria. Aqui fica uma dica direta para todos nós. Se nós quisermos fazer algo que realmente seja relevante e seja para a glória de Deus, não tem como nós fazermos sozinhos. Eu vou fazer por conta própria. Eu vou fazer da minha maneira. Se eu e você não estivermos subordinados ao nosso Deus, se nós não estivermos subordinados à igreja do Senhor Jesus, nós não estamos debaixo da outorga de quem é Deus. Paulo teve que aprender isso. Ele teve que se sujeitar aos demais irmãos, a começar por aquele que Deus designou para ir lá orar por ele enquanto ele estava cego. Aquele homem que era cheio de autoridade, aquele homem que tinha cartas, mandava e desmandava, ele já teve que começar a aprender a ser humilde, a se curvar para a oração de um verdadeiro cristão. Porque o próprio Jesus falou: vai lá e ora por ele, vai lá e ora por Paulo. E o que ele disse? Senhor, o senhor não sabe que ele persegue os crentes? O senhor não sabe que ele está aqui e veio para a nossa cidade justamente com cartas? Mas o que é que o Senhor diz? Vai lá, porque ele é para mim um escolhido, e importa sofrer pelo meu nome. Foi a palavra de Jesus. Então Ananias vai lá e ora. Depois Paulo tem que se submeter a ficar fora por um tempo, aprendendo com o próprio Jesus. Só alguém que entende que é chamado por Deus está submisso à vontade de Deus. Certa vez, um homem muito rico, ouvindo do desafio da obra missionária, ele foi lá e se apresentou e disse que estava pronto para ir para a obra missionária. E a missão disse: tudo bem, você pode ir, mas você tem que vender tudo que você tem. Por quê, irmãos? Senão aquele irmão era tentado a fazer do seu jeito, da sua maneira, porque ele era cheio de recursos. A liderança da missão então disse: você quer ir? Então venda tudo que você tem, invista no reino de Deus, e você vai viver das ofertas dos irmãos. É um aprendizado, irmãos, que eu e você precisamos ter, no sentido de que eu tenho que reconhecer que se eu sou chamado para fazer algo no reino de Deus, não importa o que eu vou fazer. Quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de vocação, quando nós falamos de serviço ao Senhor, irmãos, não são aqueles que são remunerados para isso diretamente pela igreja, mas a vocação e o ministério é para todos os crentes. Todos nós temos algo a fazer no reino de Deus. Quero aqui abrir um parênteses, preste atenção no recado. No próximo sábado, a partir das 2h da tarde, você é convidado a estar aqui, para aprender alguma coisa de som, para aprender alguma coisa sobre slide, para aprender alguma coisa sobre transmissão, sobre computador, porque você pode ser útil no reino de Deus. Natanael, qual a idade? Todas. Se você souber ler um pouquinho, se o seu dedo estiver funcionando para apertar direitinho as teclas, você está apto. Aqui na igreja, eu só conheço um membro da igreja que não tem telefone celular. Só conheço um. Depois, se você tiver curiosidade, vem me perguntar quem é. Mas os outros, todos eu sei que já mexem no celular, faz alguma coisa. Então você é convocado, você pode participar, você pode se envolver. Natanael, só isso? Não. Tem várias áreas que eu e você podemos servir no reino de Deus. No seu dia a dia, no seu trabalho, mas lembre-se, eu devo entender, eu devo reconhecer que a origem do meu ministério está na pessoa de Deus.
Segundo lugar, o texto ainda no versículo de número 16. A igreja leia, por favor, versículo 16. Amados, em segunda lição que nós podemos aprender e que Paulo mostra aqui, é que o ministério dele tinha uma meta. Qual é a meta do ministério de Paulo? Fazer com que o evangelho chegasse aos gentios. Quem eram os gentios? A palavra gentios no original é etnia. Ou seja, pessoas de outras etnias, de outros povos, de outros lugares, é os não judeus. Então veja, aquele Paulo que antes fazia tudo em nome do judaísmo, da religião judaica, do grupo dos judeus, e tinha os gentios como alguém imundo, como alguém que não era digno de nada. Paulo, transformado pelo poder do evangelho, entendendo qual era a sua vocação, entendendo a origem do seu ministério e do seu chamado, Paulo agora diz para aquela igreja e diz para mim e para você: olha, antes eu olhava os gentios, os de outras etnias, os de outros povos de uma maneira, mas agora eu enxergo eles de outra forma. Os meus olhos agora veem diferente. E o meu ministério, o Senhor me chamou e o Senhor me comissionou para que eu seja ministro entre os gentios. É a meta, é o objetivo que Deus colocou no coração dele. Eu e você, amados, também devemos entender que eu e você somos chamados por Deus com um objetivo. Eu e você não estamos na igreja simplesmente por estar. Eu e você não fazemos parte da família que nós somos por acaso. Nós não estamos trabalhando onde nós estamos lá exercendo a nossa profissão porque caímos ali de paraquedas. Não. Você está inserido, onde você está inserido, escola, trabalho, vizinhança, família, igreja, por onde você andar, você deve entender que tem um propósito, tem um porquê que você está ali, tem algo para você fazer naquele lugar. E Paulo entendeu que antes ele perseguia, mas agora ele tem como objetivo fazer com que Jesus seja conhecido naquele lugar. E a parte B do versículo ele vai dizer: no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Veja, meus amados irmãos, eu e você não precisamos mais de sacrifícios como o povo do passado, porque Jesus já foi sacrifício uma vez por todas, uma única vez sacrifício perfeito. Mas, porém, entretanto, todavia, nós somos chamados a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional. Mas culto racional só quando estamos aqui no domingo à noite? Não. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Então em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar dessa realidade. Mas também, abra comigo Efésios capítulo 4, versículo de número 7 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Olha o que Paulo vai dizer: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, amados, que
o apóstolo Paulo aqui vai citar esse texto do Salmo de número 68, e ele vai mostrar que antes, todas as pessoas, todos os indivíduos, todo ser humano era cativo. Mas em Jesus, que se fez sacrifício, nós somos libertos. Mas para quê? Para agora sermos escravos de Jesus, servos de Jesus, alguém que vai se dedicar àquilo que Jesus nos manda fazer. Portanto, não é mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, mas é a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo vai escrever aos Efésios dizendo que ele nos concedeu a graça de antes cativos, agora somos servos, com vários dons. Uns são pastores, outros são mestres, outros ensinam, outros presidem, outros administram. Cada um tem uma função no reino de Deus. Essa é a maravilha da igreja, irmãos. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais especial do que o outro, mas todos nós temos uma função no reino de Deus. Quem estava aqui no retiro vai se lembrar. Já pensou se não tivesse aqueles irmãos que ficaram passando por ali e de vez em quando arrumando as cadeiras, de vez em quando limpando, varrendo? Depois de 4 dias, 120 pessoas andando para lá e para cá, ia virar uma bagunça, uma sujeira, mas estava aquele ambiente legal. Até mesmo quando choveu demais, que chegou a alagar, juntou pessoas para puxar água daqui e dali, passar pano. É serviço. Mas pense naquele colega seu, pense naquele amigo seu, que está esperando para que você proclame o Evangelho. Isso é tarefa do missionário. Todos nós somos missionários. A tarefa de ensinar é do pastor. Sim, o pastor é capacitado a te ajudar, a te dar ferramentas, mas você também pode ensinar, você também pode cuidar de outras pessoas. A gente chama isso de sacerdócio universal do crente. Em terceira lição, versículo 17, convido a igreja que leia para nós, versículo 17, tenho Veja que Paulo fala que a motivação de gloriar-se não era nas coisas dele, não era no mérito dele, mas era naquilo que era concernente a Deus. Paulo nos mostra e nos ensina que no exercício do seu ministério, ele entendeu que para exercer o ministério, o poder para o ministério era de Deus. Ele vai dizer que tudo aquilo, todo o seu perfil, todo o seu... Tem um negócio aí na internet, né? Tem uma plataforma lá que você vai colocar seu currículo, né? Lattes, é alguma coisa assim. Você vai colocar lá, graduado nisso, pós-graduado naquilo, doutorado nisso, doutorado naquilo. Paulo pegou esse Lattes, pegou tudo que estava ali e jogou no lixo. Ele vai dizer, tudo isso eu considero esterco, refúgio, tudo isso eu deixo de lado, tudo isso perde valor, porque o mais importante é quem? É Cristo. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou falando que você não deve estudar, não deve se preparar, mas lembre-se que a nossa motivação não é o nosso currículo, não é ter e ter e ter, mas a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Cristo está sendo glorificado nisso que eu estou fazendo? Cristo está sendo exaltado naquilo que eu estou exercendo, naquilo que eu estou falando? Paulo entende que o poder do ministério não estava nele, porque antes, quando ele tinha só currículo, ele estava fazendo errado, a ponto de, em nome de Deus, matar os servos de Deus. É isso que acontece, irmãos, quando pessoas saem fora do propósito de Deus. Eles chegam até a matar em nome de Deus. Eles falam mal em nome de Deus.
eles destroem projetos em nome de Deus, destrói vidas de pessoas em nome de Deus. Mas Paulo diz que o gloriar-se não estava nele, não estava nas coisas dele, mas estava no poder de Deus. Então o motivo de gloriar-se estava no poder de Deus. O texto continua e vai mostrar ainda uma quarta lição, versículos 18 ao versículo de número 20. Vamos ler? Versículo 18 ao versículo 20. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Em quarto lugar, quarta lição que nós podemos aprender no ministério de Paulo, e que aplica para mim e para você, é sobre o alcance do ministério. O finalzinho do versículo de número 19 diz: tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ele pregou o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Gamaliel, professor dele. Não é o Evangelho do expoente da época. Nós poderíamos aqui citar os pregadores de hoje famosos. Não é o Evangelho do fulano de tal, do Beltrano, do Cicrano, deste ou daquele. Eu e você somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo. É Cristo que deve ser exaltado. É Cristo que deve ser glorificado. É Cristo que deve ser reverenciado. É Cristo que deve ser feito conhecido. E nesse alcance do ministério de Paulo, ele apontando para essa mensagem que ele pregou, que é o Evangelho de Cristo. Primeiro ele vai dizer no versículo 18 que isso aconteceu por obediência, porque ele aprendeu a obedecer a Deus. Também ele vai falar que realizou prodígios e sinais. Isso aqui, amados, é algo marcante quando você vai apresentar o Evangelho, principalmente numa nova cultura. E aqui ele fala dos gentios. Para autenticar o Evangelho, sempre foi necessário a realização de milagres, de prodígios, de curas. Algo dessa natureza acontecer quando o Evangelho chega. Por quê? Porque todas as etnias da terra, todos os povos da terra, eles estão presos a demônios, a ações demoníacas. E quando o Evangelho chega, é necessário que o Evangelho seja estabelecido. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, acontecem sinais e maravilhas. Me lembro que a primeira vez que nós chegamos num acampamento, no primeiro culto que nós fizemos, teve manifestação demoníaca. E ali, alguns irmãos da nossa equipe percebeu e começaram a orar. E foi justamente na hora da pregação da palavra. Na hora que foi começar a pregar a palavra. E essa pessoa foi o primeiro convertido desse grupo. Ronaldo Lidório conta que quando chegou em Gana, na África, aconteceu semelhante ação. E muitos outros missionários contam a mesma coisa. Paulo fala disso. Então o alcance do ministério passa por exercer o ministério desta maneira. Sinais, prodígios vão acontecer para que o Evangelho chegue a esses povos, a essas etnias. Também ele vai falar de um aspecto geográfico, versículo 19, parte B. Vai dizer assim: de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O que isso aqui mostra para mim e para você? Paulo não ficou preso a um lugar apenas. Ele não ficou só em Jerusalém.
Ele não ficou só no entorno, na Judéia, na Samaria ali, não, a Galileia. Ele não ficou preso ao lugar apenas que ele estava, mas o texto vai dizer que dali, de todas aquelas regiões e cidades vizinhas, ele foi em viagens pregando o evangelho. Até onde? Só para os irmãos se situarem um pouquinho. Ele passou por onde hoje é a Cisjordânia, é a Jordânia, é o Líbano, Iraque, Irã, Turquia, Grécia, Macedônia, Iugoslávia, todos aqueles países ali do Cáucaso, até chegar à Albânia. Ilírico, Albânia, região da Albânia, em torno da Albânia, Kosovo, vários países ali. Talvez você não goste muito de geografia, né? Mas geografia é importante, até para a Bíblia, até para você ter um alcance. Pensa, mais de 2.000 quilômetros. Naquele tempo, há quase 2.000 anos atrás, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha avião, viagens rápidas, era no camelo, era a pé, era em navios que demoravam em suas viagens. Mas isso não foi impedimento, amados, para que o evangelho avançasse. Outro aspecto importante, Paulo não fez nada sozinho. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos equipes missionárias. Uma hora tem Paulo e Barnabé, outra hora Silas está junto, outra hora João Marcos está junto. João Marcos não serve não, manda ele embora. Depois ele manda trazer João Marcos de novo. É Timóteo fazendo parte, é outros irmãos que fazem parte, Áquila e Priscila e tantos outros que nós poderíamos citar. E Paulo cita muitos desses nomes em suas epístolas. Toda vez que você vê lá a saudação, leia os nomes que estão juntos, fazendo parte do ministério do apóstolo Paulo. Claro, ele se tornou um ícone, alguém de destaque, sim, mas ele não fez sozinho. A obra missionária não se faz sozinho. A pregação do evangelho é muito importante que você vá junto com o outro. Sabe por quê? Enquanto você está pregando, o outro irmão está te ajudando, dando um argumento. O outro irmão está orando, está intercedendo para que o Espírito Santo quebrante o coração. Lembra como que Jesus ensinou os discípulos? Separou 70 e mandou eles como? Sozinhos? Não, de 2 em 2. Vocês vão de 2 em 2. Chame um outro irmão. Convoque outra pessoa para ir com você visitar alguém, para estudar a palavra de Deus com alguém, para compartilhar do evangelho com alguém. Mas não fique parado. O texto vai dizer que ele foi tanto de Jerusalém até o Ilírico. Mas também ele diz assim no versículo 20: esforçando-me por pregar o evangelho, onde? Onde Cristo não for anunciado. E ele explica, para não semear em fundamento alheio. Isso aqui é uma lição muito importante que a igreja ainda não entendeu. Muitos de nós, como igreja, ainda não entendemos isso. Paulo, há 2.000 anos atrás, já falava de povos não alcançados, de etnias que não tinham acesso ao evangelho, de cidades onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Quantas igrejas tem em Nova Brasília? Evangélicas? 20, 30, 40 igrejas só aqui em Nova Brasília. Quantas igrejas em Cariacica? Quantas igrejas no estado do Espírito Santo? E aí eu te pergunto, quantas igrejas tem no sertão do Piauí, sertão da Bahia? Quantas igrejas tem lá? Quantos povoados que você passa? Vários. Numa estadinha só que você pega 10 povoados, nenhum deles tem igreja evangélica. Tem povoados com 100 casas, tem povoados com 20 casas. Não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário aqui pertinho de nós. 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros.
que você pega um carro aqui, se quiser, for bom de volante, a estrada estiver boa, dá para você fazer num dia. Se for de avião, então, você pega um avião para Salvador, lá para Barreiras, ou para Vitória da Conquista, já adianta a viagem um pouquinho. Você chega antes do almoço lá. E nós estamos aqui, cheios de igrejas. Vamos abrir uma igreja ali no bairro tal, que não tem uma igreja ainda presbiteriana. Mas tem uma igreja lá séria pregando o evangelho? Por que investir ali, sendo que tem lugares onde Jesus ainda não é conhecido? E quando eu falo isso, irmãos, é sério, não é brincadeira. Um dos pastores que foi ao sertão, chegando em uma das vilas, perguntou para a mulher se ela conhecia Jesus. Ela falou assim: esse homem não mora aqui, porque se ele morasse, eu conheci, porque eu conheço todo mundo da nossa vila. Parece cômico, né? Parece hilário, mas é realidade. Nossa, brasileira, não estou falando de outros países, não estou falando longe daqui. É necessário pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a gente vai deixar aqui. Não, Paulo não fez isso. Paulo deixava pessoas, edificava, ele voltava nas suas viagens, passava de igreja em igreja, cidade em cidade, vendo, tirando dúvidas, realizando concílios. Isso aconteceu na vida da igreja. Não é que nós vamos deixar de pregar aqui, vamos continuar pregando aqui, vamos continuar alimentando o povo aqui, porque tem aqueles que ficam, mas Deus também chama a igreja a ir, a pregar o evangelho, a falar de Jesus onde ele ainda não foi anunciado. Eu sei que muitos aqui já sabem desse dado, mas eu volto a dizê-lo. Existem aproximadamente 7.000 etnias ao redor do mundo, a maioria delas em torno de 2.000 na Índia, mas ao redor do mundo 7.000 que ainda não ouviram falar de Jesus. Não tem a presença de um missionário, não tem uma família cristã que consiga pregar o evangelho para os demais da sua etnia. Não tem nada traduzido na língua deles, eles não conhecem, nunca ouviram falar. E isso, amados, deve incomodar o meu coração e o seu coração. O que você vai investir na sua vida? Para quem será? É para aqui? É para agora? É para esse mundo corrompido e que está a caminho de falácias, de sua própria destruição? Ou nós vamos investir naquilo que é eterno? Quando eu e você investimos em pessoas, em vidas, em transformação, em pregação da palavra, do evangelho, nós estamos investindo naquilo que é eterno, naquilo que vai durar, naquilo que não tem fim, naquilo que glorifica a Deus. Paulo diz que o alcance do evangelho e do seu ministério é em todo o tempo, é em todo lugar, mas tem um foco, onde Cristo ainda não foi anunciado. Falei que são 5, né? Vamos voltar no primeiro versículo que a gente leu, quinta e última lição, versículo 14. Convido a igreja que leia. Paulo entende que o seu ministério produziu frutos, e o seu ministério foi para a edificação e para o fortalecimento da igreja. Meus amados irmãos, pense que Paulo agora está dizendo que aqueles irmãos que antes não conheciam Jesus, agora conhecem Jesus. Aqueles que antes eram inimigos de Jesus, passaram a ser amigos de Jesus. Aqueles antes que perseguiam a igreja do Senhor Jesus,
não mais perseguem a igreja do Senhor Jesus. Veja que a carta é escrita à igreja de Roma. Roma era a capital do império na época, era de onde exalava todas as coisas que influenciavam toda aquela região, de uma grande parte da Europa, a Ásia Menor, norte da África. O domínio romano pegava toda aquela região. Era dali que saíam as decisões, é ali que tinha o imperador, é dali que saíam as comitivas militares para conquistar as terras e os povos. Mas Paulo diz: certo estou, meus irmãos, ou seja, antes não eram irmãos, mas agora são irmãos, de que vocês estão agora possuídos de bondade, cheios de conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Esse é o meu papel e esse é o seu papel. Eu quero fazer uma pergunta bem direta para o seu coração. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio da política? Você não pode ver algo da política que isso já te deixa agitado, nervoso. Seu coração está cheio das questões da justiça do nosso país. Seu coração está cheio da notícia da economia e isso te incomoda. Como é que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou comer? Vou conseguir pagar as minhas contas? Seu coração está cheio das coisas da educação. Como que vai ser a educação? Agora que todo mundo tem que vacinar, as crianças têm que estar com todas as vacinas, senão não entra dentro da sala de aula. E poderíamos aqui, amados, citar tantas coisas do nosso dia a dia. Eu não estou falando que elas não fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa vida. Mas o que Paulo estava dizendo para aquela igreja é: o coração de vocês agora deve estar cheio de bondade. Independente se a coisa está pegando fogo lá fora, se a situação está complicada, eu tenho que lembrar que eu não sou deste mundo, eu não devo estar apegado às coisas deste mundo, mas o meu coração deve estar cheio de bondade. Mas também o texto vai falar cheios de todo conhecimento. Que conhecimento? Das leis da natureza? Das ciências exatas? Das ciências humanas? É importante, amados, conhecermos essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas não, estarmos cheios de todo conhecimento de Deus. E onde eu encontro esse conhecimento? Na palavra de Deus, numa vida de oração, numa intimidade com o Pai. E Paulo então vai dizer: irmãos, busque esse conhecimento. Por quê? Finalzinho do versículo 14: aptos para vos admoestardes uns aos outros, ou seja, aconselhar, ajudar, contribuir com a vida do outro. E aí eu te pergunto: você está disposto a dedicar o seu coração, a sua mente, a sua vida, a ajudar outros a crescer no conhecimento de Deus e a viver o verdadeiro Evangelho? Ah, meus irmãos, meus queridos que aqui vieram nesta noite, todos nós somos chamados a exercer um ministério, e esse ministério ele deve ser eficaz. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu qual era a origem do meu ministério está na pessoa de Deus, não é uma coisa minha, mas é Deus quem fez. Paulo entendeu qual era a meta. Ele tinha uma meta de que o Evangelho chegasse aos gentios. Paulo entendeu que o poder para realizar isso não estava nele, na capacidade dele, mas o poder vinha de Deus. Ah, Natanael, o que eu vou fazer? Peça a Deus: Senhor, qual o próximo passo que eu vou dar na minha vida, no meu ministério? Ninguém sobe vários degraus, 10 degraus de uma vez só. Consegue? Hein?
Primeiro você vai dar 1, 2, 3 degraus. Se você pular os degraus, pode acontecer acidente, você pode se machucar. A vida cristã, a carreira com Deus também é assim. Senhor, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer a partir de hoje? O que eu devo fazer a partir de amanhã? Como que deve ser a minha vida? Para que eu devo viver? Que tipo de coisa que eu vou estudar? O que eu vou buscar na minha vida? O alcance do ministério. Entendemos que Deus pode nos usar em qualquer lugar. Ah, Natanael, a Coreia do Norte é muito longe. Tem um ditador lá muito ruim, Kim Jong-un. O cara matou a família dele quase toda, com medo de perder o poder. Eu não vou para lá coisa nenhuma. Já pensou se Deus te chama para ir lá? Eu hoje já estava querendo mandar o Luiz lá para a China. Eu e você precisamos lembrar que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. O que eu e você precisamos fazer é obedecer. O Evangelho passa por obediência, e Paulo vai falar desta obediência, porque ele diz, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obra. Mas também, amados, lembrar que eu e você somos chamados para edificar pessoas e fortalecer pessoas. Esse é o nosso papel como igreja. Ajudarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros. Puxa a orelha do outro. Ô Rick, você está fazendo isso, Rick? Pegar o aspirante como cobaia, né? A verdadeira igreja, ela vive isso, ela entende isso. E se eu sou corrigido pelo irmão, é porque Deus está usando aquele irmão, porque Deus me ama. Eu devo me curvar. Mas o irmão que vai exortar com sabedoria, com mansidão. Eu e você somos chamados a exercer um ministério. Termino aqui a nossa meditação nesta noite com a seguinte pergunta: você já descobriu qual é a sua vocação? Você já sabe o que Deus quer da sua vida? Você já entendeu o propósito pelo qual você existe? Ainda dá tempo, independente da sua faixa etária, independente da sua idade, ainda dá tempo de servir ao Senhor da seara, em dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o Senhor quiser. Nós cantamos isso aqui, o último cântico que o Ministério de Louvor liderou a igreja cantando, e todos nós cantamos: ao Rei dos Reis consagro tudo. Você consagrou mesmo? Hein? Você dedicou tudo que você é? Então não é mais você. Não é mais você. É Cristo que habita em você. Agora você é de Jesus. E você está consagrando isso para Jesus. É a sua vida, é os seus dons, é os seus talentos, a sua vida como um todo, os seus recursos, tudo isso é para a glória de Jesus. Como você vai fazer isso? Peça a Ele. Converse com o irmão, converse com a liderança da igreja, se disponha a servir no reino. Há espaço para todos nós, porque nós somos um corpo. Todos nós somos importantes no reino de Deus, e todos nós somos chamados a servir no reino de Deus. Curve a sua cabeça.